Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre crenças. É um tema interessante porque geralmente a gente ouve essa palavra sendo falada, sendo relacionada à religião, né? Crenças, qual a sua crença? Nós vamos hoje abordar esse tema de uma forma diferente. Seria aquilo que você crê, quais são as frases, quais são as frases que você foi programado de certa forma para você acreditar e essas frases que nós fomos programados, que nós aceitamos como verdadeiras, é que acabou fazendo com que a nossa vida esteja da forma que ela está. Se ela estiver de uma forma que nós aprovamos, que nós gostaríamos, significa que as crenças que nós fomos programados e aquilo que a gente efetivamente acreditou como de coração, né, colocou emoção e acreditou naquela frase, ela foi uma crença, uma boa crença para nós. E se não está da forma que nós gostaríamos, é porque nós precisamos então trabalhar essa crença, essas frases. Então nós vamos abordar hoje, vamos primeiro saber como que essas frases foram construídas durante a nossa vida. Vamos colocar um título para cada frase, e que na psicologia esse título que a gente vai colocar, ela é chamado esquema, e existem até a esquematerapia. Esses esquemas, eles são abordados no livro Alquimia Emocional, de Tara Goleman. Ela é a esposa do famoso autor que escreveu o livro Inteligência Emocional. Então, nós também, no final do vídeo, eu vou passar para vocês um modo de pensamento, como que nós podemos construir uma crença verdadeira, uma crença que a gente de fato possa acreditar e que ela é levada a se tornar um fato. Então, primeiro, nós vamos entender o que é um fato, o que é uma opinião. Então, o fato, gente, o fato é aquilo que nós não podemos questionar. E nossas opiniões seriam aquilo que é questionável. Eu vou dar um exemplo aqui. O fato, por exemplo, eu tenho R$30 na carteira. Então eu digo, eu tenho R$30 na carteira. Isso é um fato que é inquestionável, eu tenho como provar. Agora, se eu disser, ai, eu estou dura, isso significa, é uma opinião, né? Isso é questionável. Eu posso ter R$30 na carteira e posso, para uma outra pessoa que tem R$30 na carteira, isso, a pessoa pode não achar que ela está dura, ela pode achar, nossa, eu tenho muito dinheiro, eu não estou dura. Então, tudo aquilo que é questionável, tudo aquilo que nós podemos questionar, não seria um fato. Nós precisamos, parece simples, mas nós precisamos identificar isso na nossa vida. Por quê? Por que nós precisamos identificar o que é uma opinião, o que é um fato? Porque a opinião, ela é um julgamento. Quando nós aprendemos que a opinião ela é um tipo de julgamento, é uma das formas de julgamento, nós estamos julgando quando estamos emitindo uma opinião, nós aprendemos que nós não vamos dizer, ai, eu não julgo as pessoas, mas aí a pessoa tem que avaliar os pensamentos, como que se em algum momento da vida ela fez algum tipo de julgamento, ela não pode dizer eu não julgo as pessoas, ela vai dizer o seguinte, na maioria das vezes eu não julgo as pessoas, ou estou tentando não julgar as pessoas, seria uma frase mais correta de ser dita. Então, aí a gente às vezes pensa assim, nossa, mas isso é um detalhe que não é muito importante. É importante para nós aprendermos mais sobre nós mesmos,
Porque no momento que nós achamos que nós não fazemos tal coisa, nós passamos a ser um ser inconsciente. E é isso que nós precisamos eliminar da nossa vida. Não significa que nós vamos ser seres bondosos e nos tornarmos uns anjos. Nós precisamos nos tornarmos cada vez mais seres conscientes, para não acharmos que nós estamos em certo estágio e ainda não estamos no tal estágio. Às vezes a gente acha que entra num campo de comparatividade com o outro. Quando nós nos comparando com o outro, entra aí um outro fato que seria a arrogância. Se nós sentirmos superiores ao outro, em qualquer emissão de pensamento, não precisa verbalizar isso, de alguma forma você está exteriorizando aí uma certa arrogância. Se nós não percebermos isso, nós passamos a ser um ser. Nós estamos naquele momento sendo inconscientes conosco mesmo. Nós geralmente colocamos nós geralmente somos muito bondosos conosco, né? Mas é interessante também não julgar. No momento que a gente começa a ficar se julgando, não é bem por aí, tá? O importante mesmo é a gente ter consciência daquilo que nós estamos emitindo, pensamento, e para podermos conseguir mudar. Então nós vamos fazer o seguinte: hoje eu vou dar um exemplo para você, até do livro de Alquimia Emocional, que ela fala sobre esquemas de um casal que brigavam muito. Eles brigavam muito. Então eles foram fazer terapia, esse casal, e aí um descobriu o seguinte: por que eles brigavam? Porque o marido, ele tinha o esquema de controle e a esposa tinha um esquema de carência. Então todas as vezes que ela perguntava para o marido aonde você vai, que ele ia sair, aonde você vai, porque ela estava se sentindo carente, ela queria que ele ficasse perto dela, ele entrava numa crise, porque ele ele achava que aquela pergunta era um controle, ela estava controlando ele. E aí ele dava respostas grosseiras, e aí eles começavam cada vez mais a discutir. E na terapia que eles fizeram, eles descobriram isso, porque ele foi muito controlado pela mãe, então aquilo ali gerava nele tudo aquilo que lembrava ele, aquele tipo de controle que ele tinha na infância, fazia ele acionar a irritabilidade dentro dele, e ela tinha um esquema de carência. Então quando eles descobriram esse esquema um com o outro, e aí isso se tornou consciente neles, saiu daquele campo de inconsciência, a paz voltou a reinar no lar. Então olha que coisa importante a gente conseguir descobrir em nós mesmos quais são as frases, o que aciona a nossa irritabilidade. Porque muitas vezes a pessoa se explode, não é por aquele fato, é porque o fato lembra outros fatos, e é como se fosse um efeito dominó, certo? Então eu vou mostrar para vocês, ó. Quando nós, por exemplo, uma seguinte frase, ele pode me deixar a qualquer momento. Se a pessoa acredita nisso, ele pode me deixar a qualquer momento, ou ela pode me deixar a qualquer momento, isso é um medo do abandono. Então vamos rotular isso, medo do abandono. Quando nós pensarmos esse tipo de coisa, nós estamos acreditando estamos tendo uma crença nessa sentença, a gente está com um esquema de medo do abandono. Se isso nos deixar aflito, a qualquer momento posso perder o cargo ou o emprego, a casa ou o emprego. Isso é um esquema de vulnerabilidade. Quando a gente está dentro desse esquema, a pessoa se sente vulnerável, né? Então eu vou passar para vocês algumas frases e vou colocar os títulos, que seria o esquema que a pessoa está passando. Por exemplo, um esquema de desconfiança. A pessoa acredita que todos querem se aproveitar de mim. Então, se a pessoa acreditar que todo mundo quer se aproveitar dela, ela entra num esquema de desconfiança, e o mundo inteiro passa a ser objeto de desconfiança, da pessoa fica tenso, e
o olhar da pessoa vai ser sempre um olhar tenso, né, em relação às pessoas. Então eu estou passando alguns desses para ver se a gente consegue se identificar dentro desses esquemas. Não há uma pessoa, pessoal, que não tenha um desses esquemas, tá? Isso aí não tem como não ter pelo menos um. Um esquema de exclusão social seria: eu não pertenço a nada. A pessoa acredita que ela não pertence a nenhum tipo de grupo. Então ela tem um esquema chamado esquema de exclusão social. Esquema do fracasso. Não sou capaz de ser bem sucedido. A pessoa acha que não vai conseguir nada. Então tem uma crença que não é capaz de ser bem sucedido. Essa pessoa tem um esquema do fracasso. Um esquema de subjugação. Um exemplo de subjugação. A vontade do outro é mais importante que a minha. Muitas pessoas não fazem, geralmente não está com vontade de fazer a própria vontade. E a gente abre mão dessa vontade e faz a vontade do outro. Lógico, gente, nós não estamos aqui falando de uma situação apenas, nós estamos falando de repetidas vezes. Se nós, repetidas vezes, mesmo não querendo fazer alguma coisa, a gente abre mão e faz a outra coisa, é aquele famoso não saber dizer não. Olha que problema, a gente não conseguir dizer não, eu não quero, e aí sempre vai fazer o que o outro quer. A pessoa cada vez vai se sentindo mal, né? Você fazer uma coisa que você não quer e você nunca expressando isso é muito complicado. Então esse é um esquema de subjugação. A pessoa se subjuga sempre à vontade do outro, e isso em algum momento não fica legal. Um esquema de privilégio. Olha o exemplo do privilégio. As regras são para os outros. Eu não sou povão, sou especial. Então a pessoa ela se acha privilegiada. É aquele tipo de pessoa que não está afim, está sempre querendo levar vantagem em qualquer coisa. Não fica na fila, fura a fila dos outros, passa à frente das pessoas. Está sempre querendo levar uma vantagenzinha na frente dos outros. Então, essa pessoa, se ela faz isso com uma certa frequência, ela tem um esquema de privilégio. Um esquema de carência. Nunca terei amor e carinho. Então, a pessoa está sempre carente. O esquema de perfeccionismo, pessoal. A pessoa pode ser teve um exemplo desse livro, Esquema de Perfeccionismo. Uma menina, ela deu uma palestra maravilhosa para as pessoas. Mas olha, bastou uma pessoa chegar para ela e falar: eu achei que você falou muito bem, mas eu acho que você se estendeu um pouquinho. Pronto, aquilo acabou com ela. Por ela ser extremamente perfeccionista, bastou um julgamentozinho de uma pessoa. Quer dizer, 99 pessoas aprovaram a palestra, mas uma pessoa que julgou, que deu uma opinião, ela já estragou tudo. Ela já entrou num esquema de derrota, já acha que que não deveria ter feito isso, e aí a pessoa fica se culpando, deveria ter sido mais breve na palestra, coisas desse tipo. Então a pessoa tem um sentimento de que nada que ela faça é suficientemente bom. Então ela está dentro do esquema do perfeccionismo. Olha, quem é perfeito, né? Ninguém precisa ser perfeito. Então, temos também, poderíamos citar aqui diversos esquemas, mas eu aqui citei mais ou menos uma média de 10, e a gente acaba sempre se colocando dentro de algum desses aqui, não tem como, ou um ou dois desses aí, tá? Então, para eu não me estender muito, gente, eu vou passar agora para vocês como que nós vamos criar uma crença que seja benéfica. Olha, eu estava ouvindo um vídeo sobre Sócrates. Vocês acreditam que Sócrates já usava naquele tempo, há muitos anos antes de Cristo, ele já usava o raciocínio lógico. Então ele estimulava as pessoas que passavam
E aí tem um método socrático do pensamento. A gente tem aqui 6 etapas de como que nós vamos fazer fazer de um pensamento nosso algo que seja mais próximo de um fato e não de uma opinião. E aí a gente vai chegar a uma sentença verdadeira, como se fosse um raciocínio lógico. Quem já estudou um pouco de raciocínio lógico, já tem mais ou menos uma ideia de como que é isso. Olha só, a primeira frase de Sócrates, pra gente chegar, olha, são 5 etapas com as quais qualquer pessoa pode formular uma boa ideia. Primeira, pegue um conceito considerado verdadeiro para a maioria. Por exemplo, vamos imaginar, casamento traz felicidade. Um outro, os melhores empregos são aqueles que pagam melhor. Não é mais ou menos isso que a maioria pensa? Então agora vamos para a segunda. Aí ele diz o seguinte: em seguida, tente achar uma exceção para essas 2 frases. Aí a gente pensa assim: será que alguém pode ser casado e infeliz? Ou ter um bom emprego e não estar satisfeito? Então aí a gente... Bom, então essa sentença não é de todo verdadeira. Ela não é verdadeira. Se eu acho uma exceção, se o casamento traz felicidade e existem pessoas que são casadas e são infelizes, então essa sentença ela não é verdadeira. Essa sentença é dessa forma, tá? Que ela está escrita. Ou, se ter um bom emprego, se uma pessoa às vezes ganha muito e não está insatisfeito com o emprego, então essa sentença não pode ser verdadeira, né? Quem ganha muito está satisfeito com o emprego. Aí vamos para a terceira etapa. Se for possível achar uma exceção, o conceito de ser falso ou impreciso. Quer dizer, se for possível a gente achar uma exceção, significa que é impreciso esse conceito, que ele não é verdadeiro. Então a gente não pode ficar com essa frase acreditando a nossa vida inteira que ela é verdadeira, porque ela não é. Então olha que interessante para a gente poder colocar isso em prática na vida. Aí no quarto, ache uma nova definição que abarque a imprecisão. Aí, como é que a gente vai fazer isso? Vamos colocar assim: algumas pessoas são felizes, algumas pessoas são felizes no casamento. Pronto. Será que tem alguma exceção aí nessa frase? Algumas pessoas são felizes. O casamento traz felicidade para algumas pessoas. Será que tem alguma exceção? Se vocês acharem alguma exceção, depois a gente bota aí no comentário. Eu acho que essa frase aí é verdadeira. O casamento traz felicidade para algumas pessoas, né? Me parece que sim. Tô só estimulando a gente a pensar, tá? Agora a quinta, a penúltima. Continue tentando achar o máximo de exceções para um conceito escolhido. Se você ainda conseguir achar, o casamento traz felicidade para algumas pessoas, se nós conseguirmos achar alguma exceção, é porque ainda precisamos colocar uma frase mais relacionada ao fato, para que a gente possa acreditar nessa frase. E última, é possível chegar à verdade num conceito impossível de contradizer. Se o seu conceito for impossível de se contradizer, é porque o conceito é verdadeiro, porque a crença é verdadeira. Então, olha que coisa mais fofa. Sócrates era muito inteligente. Gente, que filósofo máximo. Ele não tinha ninguém, ele não tinha internet para estudar, não tinha livros, não tinha nada, e ele chegou a esse pensamento, a esse raciocínio lógico. Então, e aí ele dizia o seguinte: uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, não é? Então eu vou deixar essa frase. Aqui ainda também tem: ao invés de acatar a opinião da maioria, devemos verificar se o argumento tem lógica e é razoável. Então, fica aí a mensagem, vou deixar para vocês pensarem. Vou colocar essas frases, as etapas do método socrático de pensamento aqui embaixo, e espero ter ajudado vocês a terem umas crenças verdadeiras na vida de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!